Olá, amigos. É com muita honra e satisfação que eu anuncio para vocês que vou dar início a um trabalho de realização de podcast, né, e hoje é o primeiro episódio do Pode Integrar. Eu sou Ronaldo Trescente, sou engenheiro agrônomo, consultor em sistemas integrados de produção agropecuária e trabalho com as tecnologias, as boas práticas agrícolas para a agricultura de baixa emissão de carbono, ABC, e também com agricultura e pecuária regenerativas. E estou muito feliz, né, em estar iniciando esse trabalho, cujo propósito é difundir e compartilhar conhecimento para os nossos colegas que atuam na pesquisa, no ensino, na extensão, na consultoria, né, sejam eles técnicos, estudantes, professores, consultores, líderes. Eu acredito que compartilhar o conhecimento gera riquezas, gera mudança, né, gera melhoria de qualidade de vida. Então, esse é o propósito do meu trabalho, para complementar o canal no YouTube, onde eu realizo lives de LPF. Nós vamos trazer um viés aqui mais amplo de sustentabilidade. E a escolha do nome Pode Integrar, porque nós queremos integrar atividades, integrar pessoas, competências, integrar instituições. Então, essa integração de saberes, essa integração de propósitos, é que nós queremos trazer através desse canal, né, de podcast, numa comunicação direta, simples, comum, descontraída, compartilhar conhecimentos. Nós temos a percepção que o conhecimento é gerado nos centros de pesquisa, nas universidades, nos institutos, nas fundações, e ele precisa chegar ao usuário, ao nosso produtor rural. Esse é o meu propósito. Ser essa ponte, esse canal de ligação na geração do conhecimento, fazendo essa transferência numa linguagem acessível, numa linguagem simples, como é a vida no campo. A simplicidade é uma maravilha no campo. E é isso, e eu tenho a felicidade, a honra de trazer aqui, né, como convidado o professor Paulo Carvalho, que trabalha com esse tema de integração. E agradecer, professor, por você estar vindo participar desse primeiro episódio do podcast Pode Integrar. Nós estivemos juntos em novembro do ano passado, e então, né, seja bem-vindo. E eu gostaria que você se apresentasse. Quem é, né, o professor Paulo Carvalho? Ô, Ronaldo, começar agradecendo a oportunidade, né, de estar com você nesse podcast Pode Integrar, essa estreia de mais uma ação tua, né, nesse sentido de difusão de tecnologias, de conhecimentos, integração de pessoas e instituições. Te parabenizar, você é uma pessoa muito atuante nessa parte de mídias e ações a campo, e isso é extremamente importante, e entendo que mais essa iniciativa ela vem coroar toda essa tua construção ao longo desses anos que nós nos conhecemos, né, já há algum tempinho. Então, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade e parabéns por essa iniciativa. Quem é o Paulo Carvalho? Bom, vou olhar do ponto de vista da coisa mais importante, né? O Paulo Carvalho é santista, fervoroso, torcedor, né? Um ano difícil aí que teremos pela frente. Do ponto de vista profissional, Ronaldo, vou contar uma partezinha então dessa história que constrói o momento atual. E ele começou, sou filho, né, de uma família de produtores rurais no interior de São Paulo. Meu avô tinha a fazenda de laranja, cresceu bastante naquela década de 70, quando a laranja estava
valendo muito e dentro de uma família que meu pai era o filho mais velho, mas com muitos irmãos, né? E chegou no momento da faculdade, meu pai dizendo que na família meus tios já tinham agrônomo, já tinha veterinário, ele me mandou fazer zootecnia. Numa época em que os filhos ainda obedeciam os pais, né, Ronaldo? E eu sem saber o que era zootecnia, mas obedeci o meu pai. Eu era muito jovem na época e fui fazer zootecnia então na Unesp de Jabuticabal, sendo preparado para a família, que naquela época já tinha expandido, né, as fazendas de laranja ali em São Paulo para fazendas de café em Minas Gerais e fazenda de gado no Mato Grosso, ali perto de Cáceres. E eu estava nesse mundo, comecei a fazer zootecnia sem saber o que era, mas me apaixonei pela minha profissão e por todos os ensinamentos voltados à produção animal. E quando eu terminei a minha formação, eu resolvi fazer o mestrado no Rio Grande do Sul. E então vim para Porto Alegre para trabalhar no departamento de plantas forrageiras com um grupo mítico, né, de forragicultura naqueles anos 80, que era o grupo aqui da URGS, né, da Federal de Porto Alegre. E foi quando eu tive o primeiro contraste, né, de vindo das braquiárias e dos pânicos, para ter contato com o campo nativo, para ter contato com azevém, com aveia, e festucas e outros, né. Quando eu terminei o meu mestrado, já indo para assumir minhas responsabilidades na estrutura da família, né, na condição de fazenda e tudo mais, meu avô faleceu. E dali se iniciou um processo, né, de espólio que depois ficamos sabendo, né, duraria 18 anos. Eis que eu terminei o mestrado, então começaram várias disputas, né, familiares que me impediram de voltar a trabalhar para minha família. E eu tive uma oferta de uma família amiga aqui do Rio Grande do Sul para trabalhar com eles. Eles tinham família Garcia de Garcia, que me acolheu. Eles tinham 11 propriedades rurais no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Trabalhavam com lavouras de arroz, com lavoura de soja, com pecuária. E com pecuária ovina também, bastante. Tinham 35 mil ovinos naquela época. E eu fui trabalhar, então, nessa propriedade, onde eu conheci a minha esposa, que era veterinária dos animais, que a gente chama aqui de animais de cabanha, né? Os animais de pedigree. Conheci a minha esposa, ali no início dos anos 90. E, então, com isso, eu acabei fixando, né? Como a família da minha amada esposa, Janice, é de Porto Alegre, eu acabei ficando, então, com uma parte agora da minha nova família no Rio Grande do Sul. Para contar que depois eu trabalhei uns 3 anos, 4 anos no campo, né, em fazenda, e como a coisa não se resolvia na minha família, eu resolvi continuar o doutorado. E me casei, então, continuei o doutorado, fiz a minha tese na França, e terminou o doutorado e, de novo, não se resolviam as coisas, né, familiares. E por conta disso, e por ter, naquele momento, meses depois de eu ter defendido a minha tese, ter aberto o concurso aqui na vaga do professor Barasquim, né, uma pessoa muitíssimo conhecida na área de pastagens, manejo de pastagens, no departamento que eu tinha feito o mestrado, e na cidade onde é a família da minha esposa. Por conta disso, então, para concluir, eu saí de um zootecnista que estava voltado a cuidar da fazenda lá do Mato Grosso, do gado, da família, etc., acabei virando um professor universitário. Por conta além de aprender então, a tomar chimarrão e gostar, também tomou gosto pelo ensino, professor, pesquisa. Esse despertar da pesquisa eu tive ainda na graduação, porque naquela época, por orientação na graduação do professor Luiz Roberto Rodrigues, que me orientou na graduação, porque naquela época a gente tinha que fazer um trabalho de pesquisa na graduação, que depois ele tinha que ser escrito,
e defendido perante uma banca, era assim naquela época. Então, eu fiz o meu primeiro trabalho de pesquisa durante a graduação, e pesquisa na área de pastagens. Isso me despertou, né, o interesse pela ciência. E por conta disso, né, depois do doutorado, e depois agora numa vida acadêmica, né, e científica, eu já tinha sido despertado na graduação por conta daquela orientação que tive, na iniciação científica, né, eu, na vida acadêmica, acabei seguindo todos os ensinamentos científicos e fazendo hipóteses e perguntas de muito do que eu tinha, tanto da minha vida ainda como filho de produtor rural e depois da minha vida profissional trabalhando em fazendas, né? Isso me criou um rol de perguntas e de hipóteses que depois na vida acadêmica eu passei a trabalhar com essas temáticas em pesquisa, né? E os sistemas integrados vêm disso, muito disso, associado ao trabalho do final dos anos 90, ainda no Paraná, em conjunto com o meu compadre Aníbal de Moraes, da Federal do Paraná, quando naquela época, instigados pelas cooperativas do Paraná, em particular pela Entre Rios, nós iniciamos, né, uma sólida linha de experimentação com integração, né, de lavoura com pecuária sob plantio direto, que era, digamos assim, o conjunto original e das perguntas originais daquela época, era como conduzir o pastejo em sistemas que eram de agricultura, mas sob plantio direto, né, com todas as exigências, né, de manutenção das condições do solo. E eu entendo que a originalidade do nosso grupo no Sul vem justamente desse contexto, integrar pecuária com agricultura sob os pilares do sistema plantio direto. Maravilha. Então, bom, acho que avancei um pouquinho até Não, você Mas Paulo já... Carvalho, hoje atual, é isso. Eu trabalho na Federal do Rio Grande do Sul, trabalho em Porto Alegre, né? Fui levado para a vida acadêmica por essas razões, né? As perguntas que tinha na vida profissional a campo, eu trouxe para dentro da universidade e transformei isso em ciência, né? E hoje o nosso grupo é bastante conhecido por uma produção de conhecimento nessa área, que eu diria talvez até um divisor de águas no histórico do sul do Brasil, naquilo que seria esse tema antes de nós iniciarmos os trabalhos nos anos 90 e do que é hoje, e do que você até pôde testemunhar, de certa forma, Ronaldo, né, nesse simpósio que tivemos recentemente aqui no sul do Brasil, onde você pôde ver vários jovens, né, do sul do Brasil e mesmo do Brasil, né, hoje falando sobre sistemas integrados, com uma densidade de conhecimento e com uma profundidade, ao mesmo tempo com uma aplicação a campo, né, como a gente nunca teve antes, e que no final assustou os nossos convidados estrangeiros, que ficaram maravilhados com os brasileiros, né, com o nível de trabalho atual do Brasil em sistemas integrados, e por que não dizer o protagonismo hoje que nós brasileiros temos nessa área. Maravilha, professor. Eu sou testemunha, né, tive a honra e a felicidade de participar do evento em novembro do ano passado, em Bento Gonçalves, e também participar da visita de campo. Eu fiz questão. E aí, né, a gente pôde perceber, conversando com alguns convidados estrangeiros, né, o quanto eles estão admirados, e também vendo ex-alunos daí que passaram pelo doutorado, fazendo pós-doutorado, assumindo cadeira de professor em universidades internacionais. Isso é a prova, a densidade que você está falando de pesquisa, né, eu te parabenizo também, porque duas coisas. Eu sei que no evento que eu fui há mais tempo, que a gente fez aquela visita, a integração com arroz irrigado, né, a gente já pôde ver
o trabalho que você vem fazendo de ter uma fazenda da universidade, onde vocês aplicam e validam tudo aquilo que é realizado na pesquisa. Depois também vocês têm um trabalho muito forte de publicação, não só nacional, mas especialmente internacional, né? Isso foi enaltecido ontem pelo professor Ado Serri da Exalc, certo? Falou, olha, é muito importante. O Edu também, Eduardo Bastos, na discussão sobre carbono, eles falaram, nós temos que publicar aqui dentro, mas temos que publicar lá fora também, porque ninguém sabe o que a gente está fazendo de bom e nós temos esse dever. Então, parabéns, porque você já vem fazendo isso há bastante tempo, né? E eu sou testemunha participando desses eventos que começaram lá em Curitiba, com o professor Aníbal, depois você levou para o Rio Grande do Sul, né? O ano passado você levou novamente para o Rio Grande do Sul, e a gente vê essa meninada vindo lá de Rondonópolis, vindo de outros estados, para participar do encontro internacional e também um simpósio regional. Então, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, você já adiantou um pouquinho, mas como surgiu então, né, o termo CIPA? Na verdade, bom, ele não é que ele tenha surgido, Ronaldo, ele sempre existiu, né? Ele é uma terminologia internacional, sistemas integrados de produção agropecuária. Ele é uma terminologia internacional, a gente às vezes está bastante acostumado com os termos nacionais ou regionais, né? Que a gente, daqueles que trabalham nesse sistema. E a gente compreende isso tudo, mas quando se trata de literatura científica, aí não é desejável, né, que as pessoas, os cientistas e os grupos de pesquisa dos vários países falem coisas, nomes diferentes, às vezes, para a mesma coisa, né, ou queiram inventar novas terminologias, novas siglas, né, novos acrônimos. Então, o CIPA é o nome que sempre existiu, do ponto de vista técnico-científico, e é a terminologia que a FAO utiliza, né, para se referir aos sistemas integrados. A FAO tem 5 diferentes línguas oficiais, né? Português não é uma delas, mas o espanhol é, e o espanhol em espanhol, né, é exatamente o nome Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, o qual nós sempre adotamos, né, como o nome científico, técnico, oficial, né, internacional, que todo mundo vai entender do que se trata. Então, por isso, a gente entende, né, que tem várias siglas regionais ou nomes diferentes, né, e é tranquilo, né, todo mundo pode se comunica naquilo que as pessoas vão entender, né? Mas quando você vai escrever um artigo científico, por exemplo, né, que você vai se comunicar com pesquisadores de todo o mundo, nesse momento é importante, né? Então, CIPA é o nome oficial traduzido do espanhol para português, mas espanhol também é Sistema Integrado de Produção Agropecuária. Exatamente as mesmas palavras, a mesma coisa. Então, não tem nenhum confundimento. E, em inglês, é Integrated Crop Livestock Systems, ICLS, que é a sigla internacional quando você vai se referir a isso nas pessoas com língua inglesa, né? Então, por isso que o nosso grupo, né, nós temos um grupo de pesquisa GPCIPA, né, Grupo de Pesquisa em Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Temos a Aliança CIPA, né, que é a associação sem fins lucrativos, que junta os grupos de pesquisa do Sul, do Paraná, do Mato Grosso, né? E temos a Sociedade Brasileira de CIPA, Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, sempre respeitando a terminologia internacional e respeitando a terminologia proposta pela FAO, porque a FAO representa as Nações Unidas, né, é uma das entidades das Nações Unidas, e com isso a gente pode fazer a leitura de que
o que a FAO, né, propõe é algo que está sendo proposto aí por mais de 190 países e com a concordância de todos eles, né? Muito bom, Então, professor. esse é o CIPA. Muito bem. Você me lembrou, mais ou menos, se a gente pudesse falar em termos regionais, é como se a gente falasse da mandioca, do aipim, da macaxeira, né? Que depois, quando a gente vai falar com o estrangeiro, a gente tem que dar o nome científico dela, porque ele vai entender, né? Se aqui no Brasil já é complicado, né? Esses nomes regionais, quando a gente vai falar com uma pessoa de fora, é importante que a gente tenha um nome padronizado, Exato. né? Um nome de entendimento internacional. Então, é legal isso. Às vezes as pessoas pensam assim, bom, essa turma CIPA não é a mesma coisa que sistemas ILPF, é a mesma coisa, mas Sim, sem numa dúvida. denominação reconhecida internacionalmente, né? Então isso é importante que fique claro. Estamos falando a mesma coisa, né, com termos diferentes, mas o importante é que o produtor, né, utilize isso, adote isso na sua fazenda e o técnico conheça esses sistemas porque é uma nova visão. Depois a gente deve falar mais sobre isso na segunda parte, professor, mas queria que você falasse um pouquinho também, né, da Aliança CIPA, né, como o que é a Aliança CIPA, como ela está atuando, certo? Em função do que ela surgiu, de como ela está atuando, o papel que ela vem desenvolvendo. Eu pude constatar isso no encontro, né? Você está Sim. multiplicando isso em milhares de propriedades, em parcerias público-privadas, que eu entendo que é a solução para resolver muita coisa no nosso país, que é um país continental com desafios gigantes. Então, por gentileza. Correto, Ronaldo, a tua leitura. A gente vem de grupos de pesquisa, somos um grupo de pessoas que vem da academia, né? Que tem a academia tem as suas exigências, né? Científicas, formação de capacitação, né? De pessoas e tudo. Nós chegamos num momento de construção de conhecimento de muitos anos e bastante consolidado, que é mais ou menos a gente poderia traduzir da seguinte forma: tá tudo bem, fizemos um monte de coisa na parte científica, na parte técnica, tá tudo bem, mas e fora dos muros da universidade, e aí, como é que a gente faz? Que é muito da preocupação que você mencionou nas suas atividades, ou seja, como é que faz chegar isso ao produtor? E nisso nós tínhamos na configuração de universidade, não é simples tentar fazer extensão, tentar fazer isso. Além disso, nós tínhamos grupos de pesquisa, então, do sul do Brasil, do Paraná, né, Rio Grande do Sul, Paraná, grupo de pesquisa do Mato Grosso, e tínhamos uma convergência muito grande, filosófica e técnica, ao mesmo tempo que já estávamos consolidados desse ponto de vista, e todos querendo atuar mais, fazer as coisas chegarem em nível de produtor. E aí, então, nós nos juntamos. A Aliança CIPA é um coletivo de grupos de pesquisa que se juntaram para ficarem mais fortes na difusão de sistemas que sejam que tenham o pilar da intensificação sustentável como pilar teórico e que difundam, né, essa filosofia, essa bandeira lá no produtor, lá na sociedade. Então, nós somos uma associação sem fins lucrativos, temos iniciativas, então, que vão nesse sentido, voltado à difusão de toda a ciência que nós fazemos nos grupos, né, e que elas cheguem ao produtor. E temos, então, um CNPJ, né, uma figura jurídica que facilita o trabalho, né, no extramuro da universidade. Você citou um deles, né, que é um programa de extensão que chama-se PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, e originou de um trabalho das universidades junto com o Ministério da Agricultura, e que depois se expandiu particularmente com parcerias do SEBRAE, do SENAR e das federações de agricultura, que atualmente está na prateleira do SEBRAE como uma solução do SEBRAE.
e que hoje oportuniza que toda a parte técnico-científica que é produzida nas academias e nos nossos grupos de pesquisa estejam hoje disponíveis para o SEBRAE e para os consultores associados ao SEBRAE e que tem essa filosofia e esse modus operandi, né, de trabalho definido pelos pilares da intensificação sustentável. Eles têm os recursos financeiros e os recursos operacionais para levar isso direto ao produtor. E aí nós falamos de uma experiência de quase 16 anos hoje e mais de 3 mil propriedades rurais, onde a filosofia dos sistemas integrados, da diversificação de culturas, da proteção, da conservação do solo, dos sistemas circulares, da reciclagem de nutrientes, de sistemas resilientes e, ao mesmo tempo, eficientes e competitivos, né? Essa filosofia, esse pacote tecnológico, por intermédio de consultores formados nessa filosofia e treinados em levar isso a campo, construir isso ao campo, né? Este é um exemplo do que a Aliança CIPA, que foi a pergunta que você me fez, de como é que ela tem essa atuação. Esse é um exemplo, talvez hoje o melhor exemplo, mais consolidado, né, de como a gente consegue transferir ciência quase em tempo real direto para os produtores. Eu sei que na segunda parte desse podcast nós vamos falar sobre o Rotatino. O Rotatino é um desses exemplos, né, de inovações tecnológicas que foram gestadas dentro da Aliança CIPA e que são hoje oferecidas à sociedade por intermédio de uma figura jurídica que tem uma agilidade para responder essas demandas e ajuda parceiros, né, tem interesse nesses tipos de parceria que nos permitem trabalhar indiretamente lá no nível de produtor e fazer, de fato, entregas à sociedade, né, que é a missão fundamental nossa dentro da universidade. Muito bem, parabéns, porque eu pude constatar nas visitas de campo, na verdade, né, que a gente fez, a satisfação dos produtores por estar desempenhando esse trabalho, recebendo essa orientação. Eu não estou bem lembrado se é uma orientação de assistência técnica e gerencial, com a participação também do Senar, me parece que sim, em algumas situações. Não tem, né? Tá. Não, porque a assistência técnica e gerencial, ela não é temática. Perfeito. O programa técnico. Então, desculpe a minha confusão, mas é o SEBRAE está presente. O SEBRAE está presente, né? Então, é uma consultoria. Perfeito. São programas aqui de 4 anos de duração, em nível de produtor, pagos hoje é exclusivo do sistema SEBRAE. Tá? Perfeito. Então, é pagos pelo sistema SEBRAE, o produtor muitas vezes nem paga nada. E eu acredito, bom, você viu que os estrangeiros ficaram boquiabertos com esses programas. Eu diria que ele é talvez único, mesmo em nível mundial, do alcance, né? Só em 2023, só no Rio Grande do Sul, eram 773 propriedades rurais sendo trabalhadas sob os conceitos da integração. Imagina isso a campo, né? com programas indo a campo. Isso é enorme, é um alcance talvez sem igual e uma experiência, né, que hoje nós temos no país que deixa os estrangeiros de boca aberta. Né? Então, a Aliança CIPA é, digamos assim, a organizadora desse ecossistema que funciona com parcerias, né, institucionais, né, pautado por conhecimento técnico, inovações tecnológicas que tem uma bandeira, tem uma linha filosófica, tá? Que é essa que eu acabei de mencionar, mas que ela se traduz pelo termo sistemas integrados, tá? E isso é levado a campo e os resultados são excepcionais, como você pode ver, numa pequena amostra de 2 propriedades, que eram as visitas que a gente fez, mas hoje nós temos 3 mil propriedades para mostrar, né?
o quanto o conhecimento levado a campo é transformador. Isso mesmo. E você está dizendo, professor, né, que atraiu, assim, despertou o pessoal internacional, não só internacional. Estava presente lá o pessoal do Parque Tecnológico, né, o PTI, com 2 representantes, porque é uma inovação. Então, isso está despertando também instituições brasileiras que trabalham com inovação, e nós precisamos, né, difundir isso mais, trabalhar em rede, né? E eu fico imaginando, quem sabe em breve também as cooperativas possam adotar esse sistema, certo? O Sebrae tem, né, uma expertise muito grande nessa visão de gestão, na visão empresarial. E isso é muito importante. Fazer, como você está dizendo, adotar umas tecnologias, essa temática, essa visão de que a atividade tem que ser competitiva, lucrativa, é uma visão de empresa, é uma gestão importante. E isso eu pude ver lá, tanto na propriedade que tem a pecuária de corte, como na propriedade da pecuária de leite, que tem o laticínio. Desculpa, não é laticínio, né? Ela tem uma queijaria, eu não sei agora o termo correto, aí você pode me ajudar, mas que nós degustamos, né, os tipos de queijo que ela está fazendo, premiados no estado, e uma maravilha, uma delícia. E eu fui, inclusive, brindado com um pedaço, né, e eu trouxe para casa para a família degustar e ficaram maravilhados. Inclusive, meu cunhado despertou, né, para sair da produção de leite e vender direto para transformar em queijos. É uma coisa de agregação de valor. Então, parabéns, foi fantástico, né? E essa parte de agregação de valor e agroindústrias, enfim, toda essa valorização de produto é bem o chão do Sebrae. Tá? E eles fazem isso muito bem e dá todo o suporte, né, para a construção disso dentro da propriedade. Né? Então, assim, para concluir, né, hoje, construído ao longo desses anos, nós temos uma situação que é bastante rara, onde nós temos uma ciência muito forte, um embasamento científico muito forte, incluindo publicações aí que vão para as revistas internacionais, etc., tudo, essa parte toda, né? Mas isso indo, de fato, lá na ponta, no produtor, aplicado e transformando a vida dessas famílias, né? Essa é uma situação bastante rara que a Aliança CIPA conseguiu, né, através, ao longo desses anos, né, e das parcerias e das construções que foram feitas, né? E hoje é um case, né, muito reconhecido, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Você foi testemunha disso. Maravilha. Nós vamos fazer uma paradinha, né, para comer um pão de queijo, tomar um café, um chimarrão e a gente volta em seguida. Até já. Prazer.